O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que não morra todo o que nele crer, mas tenha a vida eterna. De fato, Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Quem nele crer não é condenado, mas quem não crer já está condenado, porque não acreditou no nome do Filho unigênito. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, hoje celebramos a solenidade da Santíssima Trindade. Você que também reza conosco pelos meios de comunicação, as mídias da nossa paróquia, celebramos então um dogma importante na vida da Igreja. Diz o Concílio Vaticano II, algo central, dogma central na vida da Igreja, na fé. É um dogma de fé para que a gente possa celebrar sempre o Deus comunhão. Em primeiro lugar, então, um pouco sobre esta realidade, a Santíssima Trindade. Fizemos muitas explicações, muitas propostas e para a compreensão. Mas a explicação vai sempre chegar no ponto que é um dado de fé e uma contemplação que devemos ter. O Deus Pai, Criador, o Deus Filho, Jesus, Salvador, o Deus Espírito Santo, Santificador. Uma comunhão perfeita. A Trindade, a comunhão do amor, a comunhão do Deus Trinitário. Não três deuses, mas um Deus em três pessoas. Ao longo da história, muitos santos, muitos teólogos procuraram explicar e fazer as diversas alegorias, comparações, das possessões, enfim, muitas propostas para a nossa compreensão. Mas sempre pensar é o dado da fé. Crer e mergulhar e se entregar ao Deus Criador, Salvador e Santificador. Uma comunhão perfeita. Talvez uma alegoria mais simples, se nós imaginássemos aqui, mais duas velas, ou três fogos, mas duas velas, uma de um lado e de outra, ambas acesa, as três ligadas, acesas, e se chegar, ia se formar um fogo maior, e nós não somos capazes de separar, distinguir. Mas as três têm o seu fogo próprio, e vai se entregando, vai se consumindo propriamente, para dizer a missão do Pai, a missão do Filho, a missão do Espírito. E a comunhão perfeita, a harmonia se torna um, de forma que não seríamos capazes de separar aquele fogo. Assim também a Trindade é uma comunhão perfeita, unida. Hoje, os textos bíblicos, nós temos algumas indicações. Em primeiro lugar, que no Antigo Testamento, ou antes de Jesus, então não é que se fala da Trindade, embora há na criação a ação de Deus Pai, de Deus Filho, Deus Espírito Santo, mas o Antigo Testamento ele é todo colocado na contemplação de Deus. E o texto do livro do Êxodo mostra um Deus que vai caminhar com o povo, mas diante de Moisés,
que levantou, que pediu e que gritou ao Senhor. Ele faz uma oração bonita, né? Senhor Deus, misericordioso, clemente, paciente, rico em bondade, fiel, né? E prostra-se diante dele. Ele contempla, ele adora, ele venera, né? Se doa a esse Deus. Prostrando-se por terra, ele disse. Aí ele faz uma súplica. Primeiro ele exalta, depois ele faz uma súplica. Se é verdade que gozo do teu favor, peço-te, caminha conosco. Moisés, o mediador, né, faz esse pedido. Então ele exalta, faz o pedido, prostra-se e faz um pedido. E nesse pedido já vem também um reconhecimento. O reconhecimento da pequenez, a grandeza de Deus e a pequenez humana. Mas a pequenez não é que Deus não se interessa por ela. A pequenez é a simplicidade nossa, é para que nós possamos, né, sempre reconhecer e morar no coração de Deus. Então Moisés fala, embora esse povo seja um povo de cabeça dura, perdoe as nossas faltas, perdoe os nossos pecados. Aí pede o acolhimento, peço, acolha-nos como propriedade sua. Embora somos imperfeitos, mas somos propriedades de Deus. Deus nos cria por amor e nos ama como nós somos, com as nossas capacidades de louvá-lo, de reconhecê-lo, de agradecer. Com as nossas imperfeições, mas com a nossa capacidade também de transformar. Por isso, ao celebrarmos a solenidade da Santíssima Trindade, nos coloquemos sempre na presença de Deus, reconhecendo como Criador, reconhecendo como Salvador, Jesus, e reconhecendo como santificador, que Ele possa nos santificar, nos transformar, preencher o nosso coração com o seu fogo santificador, com a sua graça santificadora. O mistério da Trindade não é aquilo que nós não conseguimos explicar, mas é aquilo no qual nós devemos nos colocar, pela graça, pela grandeza, pela bondade, pelo amor que vamos partilhar. E assim, na nossa comunidade, nós vamos ter também esse aspecto de crescer na harmonia, na comunhão. E aí os textos de São Paulo sempre exalta ou reforça a necessidade da comunhão da comunidade e da comunhão com Cristo. São Paulo vai pregar, né, que o fundamento da fé daquele povo, daquelas comunidades e nosso é caminhar com Cristo. O segundo Novo Testamento já é, né, Jesus, já tem Jesus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade. E Jesus faz a promessa do Paráclito, do Espírito Santo, defensor. E aí, o texto que nós ouvimos de São Paulo, pequeno texto, né, os trechos hoje, fragmentos pequenos da Sagrada Escritura, texto de São Paulo aos Coríntios, da segunda carta aos Coríntios, pequeno, mas São Paulo fala para alegrar, trabalhar no aperfeiçoamento, né, e o Deus da paz vai estar com a comunidade. O Deus da paz vai estar no nosso coração. Se nós procurarmos ter a comunhão que a Trindade tem, o Deus comunhão, o Deus da paz, vai estar também nos nossos corações, na nossa vida. E depois ele faz a saudação, que é a saudação que nós temos, né, na introdução, no início da missa, as possibilidades, né, do missal romano, várias introduções. E uma delas, a mais conhecida, é essa, né? A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo esteja convosco. Então, São Paulo faz uma saudação à comunidade e essa saudação chega, né, até nós.
Que a graça de Jesus, o amor de Jesus, a graça de Deus, o amor de Deus, a graça do Espírito, o amor do Espírito, possa estar sempre em nossos corações. Esteja com todos nós, para que nós possamos caminhar nessa graça e viver também a comunhão. O texto do Evangelho de São João, um pouco depois do diálogo de Jesus com Nicodemos, um dos chefes dos fariseus que vai ter com Jesus, e Jesus vai mostrar a necessidade de nascer para Deus, de olhar para Deus, da transformação. E aí aparece uma palavra importante, aquele que crer tem a vida, aquele que crer no Filho de Deus, aquele que crê que Deus enviou o seu Filho ao mundo, que Deus amou tanto o mundo que enviou o seu Filho, aquele que crer tenha a vida eterna. Aquele que crer devemos pensar que nós nos colocamos nesta atitude. Então, aquele que crer é cada um de nós. Quem crer não é condenado. Aquele que crê em Jesus é amado por Ele, é santificado. Que Ele possa, então, sempre nos acolher. Se lá Moisés fez, caminha conosco, toma-nos como propriedade sua. No texto do Evangelho, Jesus fala, aquele que crê não é condenado. Nós somos propriedade dEle. Que nós possamos amá-lo, servi-lo e segui-lo sempre, mergulhar no mistério do amor, comunhão, no amor de Deus trinitário por cada um de nós. Ele que nos criou, que nos salva, que nos santifica, possa sempre continuar sempre sendo o nosso ponto seguro, onde vamos repousar. Somos propriedade dele e ele deve estar no nosso coração. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.